antes, eu quero voltar a falar da Ana Schemani, que nós entrevistamos com exclusividade por diariodocentrodomundo.com.br. Eu conversei com a Ana segunda e terça-feira e a matéria saiu ontem à tarde, por volta das 6 horas da tarde. A deputada Ana Schemani, do Partido Democrata da Flórida, diz que Trump usa os tribunais para intimidar Alexandre de Moraes e também para proteger os golpistas. Uma deputada muito valente nas suas declarações e com um tom muito adequado. Está aqui a Ana Schemani, né, que vai concorrer em 2027 à Prefeitura de Orlando, já tem isso definido e declarado, inclusive. Bom, Orlando que se tornou aí, muitas vezes, uma trincheira do golpismo, né, especialmente com a presença do Eduardo Bolsonaro. A crescente articulação internacional do fascismo, liderada pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, e que busca intervir na soberania das nações múltiplas por aí afora, como o Brasil, tem gerado apreensão entre políticos progressistas nos Estados Unidos. É o caso de Schemani. Nos últimos dias, só para a gente ficar nos últimos dias, Trump defendeu publicamente Bolsonaro, atacou o Supremo, paralelamente à justiça americana, do estado da Flórida, justamente onde atua Ana Schemani como membro do Congresso Estadual da Flórida, tentou novamente sancionar Alexandre de Moraes, isso na última terça-feira, popular ontem, enquanto a Casa Branca monitora as ações do BRICS para evitar que seus membros se fortaleçam em questões comerciais e diplomáticas. A porta-voz da Casa Branca, inclusive, disse que o Trump trata isso pessoalmente. Em entrevista exclusiva ao DCM, Ana Schemani, né, membro da Câmara dos Representantes da Flórida, pelo Partido Democrata, comentou o cenário. Ela, que em 2018, quando eleita pela primeira vez, se tornou a primeira mulher iraniana-americana eleita para o legislativo daquele estado. Ela anunciou ainda sua candidatura para a Prefeitura de Orlando em 2027. Aqui nós temos uma entrevista completa. Eu vou trazer um trechinho, é óbvio, né? Uma entrevista longa, que eu convido todo mundo que puder e quiser para acompanhar e ler lá no diariodocentrodomundo.com.br. Vai ficar também o link aqui no chat, não só para prestigiar o trabalho exclusivo, artesanal da nossa reportagem, para que vocês entendam também onde está aportado o seu apoio. Quando você diz assim, eu estou valorizando o trabalho do DCM, não é só o salário do Thiago e do Baraci que estão aqui diante da tela tocando um programa das 8 ao meio-dia. É também para que eu possa ter recursos para uma entrevista como essa, né? Para dedicar o meu tempo como repórter e buscar o contato com a Ana Schemani e, então, trazer esse conteúdo para vocês. Sobre a decisão da Justiça da Flórida, ela aponta esse episódio como bizarro e alarmante. A decisão de um tribunal da Flórida de intimidar e de intimar o ministro Alexandre de Moraes, com base em uma ação movida pela Trump Media e pela Rumble, representa o uso perigoso e politizado do sistema judicial americano. No fundo, essa ação parece uma tentativa de intimidar um juiz estrangeiro que está liderando investigações essenciais sobre a tentativa de golpe no Brasil. Investigações que implicam aliados de Trump, incluindo Bolsonaro e seus apoiadores. Isso não é um processo jurídico legítimo classificar ela. É uma manobra política, usando os tribunais e quando táticas autoritárias, como manipular o judiciário, não para fazer valer a lei, mas para assediar quem a aplica. Também representa, segundo Schemani, uma intromissão absolutamente desrespeitosa e inadequada nos processos soberanos de outro país. O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo o seu papel, responsabilizando os indivíduos por crimes contra a democracia. Se os tribunais dos Estados Unidos se prestarem a virar ferramenta de retaliação política contra juízes estrangeiros que estão protegendo suas constituições, estaremos entrando em um território extremamente perigoso, reforça a deputada da Flórida. Ela diz ainda, é importante deixar claro, nenhum juiz da Flórida tem jurisdição sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro atuando em seu país. Esse episódio ameaça a independência judicial e as normas internacionais e deve ser rejeitado de forma rápida e categórica, segundo aqui as palavras da própria deputada estadunidense. Mais do que isso, um outro trecho, quando eu pergunto a respeito da defesa de Trump a Jair Bolsonaro e se isso pode, de alguma maneira, interferir no curso do julgamento no STF, ela diz, obrigado por trazer este tema tão relevante e oportuno.
Os comentários de Donald Trump refletem um padrão profundamente preocupante, disse ela. Sua constante aliança com figuras autoritárias e sua disposição em enfraquecer instituições democráticas quando isso serve a seus interesses políticos. Ao chamar a responsabilização jurídica de Bolsonaro pelo suposto envolvimento nos ataques às instituições democráticas brasileiras de 8 de janeiro de caça às bruxas, Trump não apenas repete a mesma retórica que usa para desacreditar seus próprios processos legais, mas também interfere nos processos soberanos de um país que é democrático. Ela fala também sobre a resposta que o presidente Lula deu a Trump. Gente, vamos pingando lá para valorizar essa matéria exclusiva aqui no DCM que eu fiz ontem para você. A resposta do presidente Lula a Trump foi firme, equilibrada e necessária, classifica a deputada da Flórida, Ana Scamani. O Brasil é uma democracia soberana, com instituições independentes e uma ordem constitucional que enfrentou ameaças reais de dentro. Os julgamentos relacionados à tentativa de golpe não são teatro político. São atos essenciais de responsabilização para preservar o Estado de Direito, assim como deveria ser nos Estados Unidos, reforça a parlamentar. Ainda, ela dá sequência aqui à sua fala. Esse episódio nos lembra da importância global de defender a democracia, seja em Brasília ou seja em Washington. Ninguém, nem um ex-presidente, nem um aliado político está acima da lei. Tentar deslegitimar investigações legítimas sob o pretexto de perseguição política faz parte de um manual perigoso que já conhecemos. E não podemos ignorar isso, diz Ana Scamani. Muito bom a limpidez e a contundência da fala desta deputada é de uma categoria pura. Quero chamar a atenção para isso, que você confira no texto. Como eu disse, eu não vou ler todo, só algumas primeiras respostas dela aqui, né? Aí eu pergunto sobre as pressões que a extrema-direita brasileira está fazendo nos Estados Unidos, em especial com Eduardo Bolsonaro e o netinho do ditador, o ditatorzinho Figueiredinho, né? Junto do apoio do Marco Rubio, e o quanto isso é preocupante em termos de pressão para penalizar magistrados brasileiros. Ela diz que, sem dúvida, tem pressão, que essa aliança crescente entre extremistas da extrema-direita brasileira e políticos dos Estados Unidos, como o Marco Rubio, é perigosa. A tentativa de sancionar ministros do STF no Brasil estabelece um precedente profundamente preocupante, disse ela. Ela diz, uma coisa é criticar atores internacionais por violações de direitos humanos. Outra, bem diferente, é usar ferramentas políticas externas para perseguir o judiciário de um país democrático simplesmente porque está responsabilizando extremistas. Ela vai além. O Supremo brasileiro teve papel fundamental na defesa da democracia após a tentativa de golpe do 8 de janeiro em Brasília. Assim como o nosso sistema reagiu ao 6 de janeiro. Perceba que uma deputada do Partido Democrata consegue ter, lá nos Estados Unidos, a clara percepção de que o 8 de janeiro é irmão gêmeo do 6 de janeiro estadunidense. Um fato que para nós ficou claro como sociedade progressista, mas que fica exposto aqui, que ecoa também no mundo afora, pelo grau de severa intenção de dissolução da democracia. Para os Estados Unidos, cogitarem sanções contra um juiz por fazer o seu trabalho, isso não só desrespeita a soberania brasileira, como também sinaliza para extremistas do mundo todo que eles podem manipular o poder americano ao seu favor. Isso não é comportamento de democracias, reforça ela. Deveríamos fortalecer as instituições democráticas globais, não instrumentalizar a nossa influência para agradar movimentos autoritários, seja aqui, seja lá fora. Né? Aí eu pergunto para ela sobre como o ambiente da Flórida, porque ela é uma deputada da Flórida, é a justiça da Flórida que reage atendendo às demandas da Trump Media para intimidar o Alexandre de Moraes nessa tentativa rocambolesca de contextualizar juridicamente uma antítese entre Trump / Bolsonaro e Moraes, e também pela Flórida ser muitas vezes o pano de fundo do Eduardo Bolsonaro. Eu pergunto para ela sobre isso, né?
Ela disse: a Flórida está se tornando cada vez mais o ponto de encontro de uma rede transnacional da extrema-direita, com influência desproporcional sobre parlamentares e ativistas conservadores. Mais do que uma curiosidade paralela, a campanha de influência de Eduardo Bolsonaro na Flórida aponta para um padrão emergente, o de usar ferramentas políticas dos Estados Unidos para pressionar instituições democráticas no exterior. Tudo isso a partir daqui do nosso próprio Estado. Ela fala com vergonha sobre o papel da Flórida, né, nesse contexto todo. Aí eu pergunto sobre a percepção dela a respeito do presidente Lula e do governo brasileiro, né? E ao perguntar para ela, obviamente, isso também traduz, sem dúvida nenhuma, muito de como o Lula ressoa dentro do Partido Democrata estadunidense, né? Ela diz: vejo o presidente Lula e seu governo como uma força decisiva na reconstrução da trajetória democrática e global do Brasil. Lula deixou claro seu compromisso em reconstruir a base social do país, reativando programas de combate à pobreza como o Bolsa Família, promovendo grandes investimentos em infraestrutura e fortalecendo as instituições democráticas após a era Bolsonaro. No cenário internacional, Lula posiciona o Brasil como um líder não alinhado e multilateral, defendendo a diplomacia climática, estabelecendo parcerias no âmbito do BRICS e do G20 e reafirmando a capacidade de decisão soberana, independente das diretrizes dos Estados Unidos. No fim das contas, vejo Lula como um estadista capaz, que está revitalizando a democracia e a equidade social no Brasil. Embora seu governo siga enfrentando desafios econômicos e uma forte polarização política, o caminho adiante exigirá governança constante, reconstrução da confiança pública e habilidade para equilibrar ambições progressistas com uma implementação pragmática. Trechos da entrevista que fiz com a deputada da Flórida, Ana Scamani, que você confere no diariodocentrodomundo.com.br. O link está aqui na nossa caixa de mensagens, está na tela para você também. Caso você queira conferir a entrevista completa, eu sugiro, está valendo muito a pena. Ela fala da sua atuação em nome de minorias, ela fala sobre o seu projeto para ser prefeita da Flórida, ela fala sobre a possibilidade ou não de impeachment de Donald Trump, do risco de um golpe de Estado ainda do Donald Trump, da relação diplomática do Brasil e dos Estados Unidos, de como é a atuação lá no Congresso da Flórida, em que ela representa a minoria com o Partido Democrata. Tudo isso está atualizado e trazido para você com exclusividade pela Ana Scamani, deputada da Flórida, que eu entrevistei ontem para que o DCM, então, chegue a diversas percepções sobre este momento em que o diapasão da democracia está vibrando e nós temos que tomar cuidado, porque o golpe de Estado ainda está em curso, com o apoio de uma rede transnacional. As declarações de Donald Trump podem ser, sim, bravateiras, podem ser, como classificou o Marco Aurélio de Carvalho, uma pirotecnia, pode também ser uma fragilidade que rapidamente vai se tornar nota de rodapé, mas ainda assim é um presidente dos Estados Unidos tentando ver onde a corda arrebenta. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. O rei louco não dorme de pantufas.